Podemos? Eu queria trazer, meus irmãos, uma breve reflexão. Essa noite nós estamos no culto de ensino e oração. E já teremos oração, muita oração. E tem um momento da palavra, um momento onde o Senhor fala conosco. Não somente nós falamos com Ele em oração, mas Ele fala conosco por meio da palavra dEle e por meio do Espírito Santo. Por isso que nós cantamos e convidamos o Espírito Santo para chegar perto, para falar ao nosso coração. E desde já também nós pedimos para que toda barreira caia por terra, que impede de você ouvir a palavra, e também que os seus ouvidos espirituais sejam abertos, os seus olhos espirituais para ouvir e ver e entender a palavra de Deus. Amém? Queria trazer aqui uma reflexão sobre um texto que está em Lucas 14. Se você puder, abra aí na sua casa. Não sei se vocês também veem aqui a projeção aqui atrás, que a Manu com todo carinho aí traz toda a vida, com muito empenho, né? É Lucas 14, Manu. 15, do versículo 15 ao 23. Pronto. Diz assim a parábola do grande banquete. E ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. E Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo está pronto. Mas eles começavam, um por um, a apresentar desculpas. Aí o primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. E ainda outro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. E o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e aos becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Essa é uma palavra, de certa forma, misteriosa, né, para alguns, mas muito clara para outros. E dentro de um contexto também muito claro para aqueles que estavam ouvindo aquela palavra naquele momento. Eu queria pedir, Alan, só para diminuir um pouco o reverb, um efeitozinho, um botãozinho amarelo. E o Senhor traz uma palavra hoje para a gente. E nesses dias, a gente tem ouvido muita palavra de renúncia. Não sei se você tem acompanhado as palavras. E o Senhor tem falado muito ao nosso coração sobre isso. A gente tem falado sobre a importância de dizer não a si mesmo. Não sei quantos conseguiram ouvir essa palavra. E Jesus colocou para os seus discípulos: Olha, quem quiser vir após mim, faça o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso. Então a primeira cláusula do contrato do discipulado é: negue-se a si mesmo. E muitas vezes é a última coisa que a gente consegue fazer, porque o nosso eu é muito forte. E a gente vive dentro da gente. A gente olha o mundo pela nossa perspectiva e é a gente que sente, né?
E aí, o que fazer? Jesus ele pede para você negar a si mesmo. Mas por quê? Porque, enfim, ele vem com um plano para mim, para você. Ele nos ama e tem um plano para a nossa vida. E muitas vezes, a pessoa que mais sabota o plano sou eu mesmo. É você. É o seu eu sabotando um plano tão bom para você mesmo. Mas isso acontece demais. E a gente não consegue dizer não para si mesmo e fica se sabotando. E isso faz um link com aquela palavra do Salmo 91, que fala que existe um esconderijo, o esconderijo do Altíssimo é alto. E casa com aquela palavra, e no versículo 3, que diz que muitas vezes, para a gente chegar nesse esconderijo, chegar a uma altura, uma posição que o Senhor quer para a gente. Algumas coisas atrapalham e me impedem, como o laço do passarinheiro, e é que esse laço é como aquele laço que segura um passarinho e impede de ele voar. E o passarinho foi criado, foi feito para voar, e ele não voa por causa do laço. E algumas faltas de não, sabe, um não que eu preciso dar para mim mesmo, a falta de um não, isso pode me trazer um grande laço, porque eu não soube dar um não. E aí a gente, em outras palavras, deu alguns exemplos, pessoas que têm vícios, e esses vícios prendem e impedem dela ser mais, de ser um ser humano melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um cidadão melhor. E muitas vezes essas coisas levam também para baixo, e aquilo vira até uma peste perniciosa. E não pesticiosa, né? É uma peste perniciosa, então é uma doença. Isso vai te adoecendo e vai também te deixando de cama, e muitas vezes você não consegue andar espiritualmente. E algumas dessas doenças espirituais e mentais, elas são refletidas no nosso corpo. Mas entenda isso espiritualmente. E aí, você também não consegue chegar ao plano de Deus, você não consegue voar, você não consegue subir aonde o Senhor quer que você suba. Porque a palavra de Deus em Abacuque diz que Ele te faz andar em lugares altos. Ele faz os teus pés como os da corça, te dá forças para andar em lugares altos. Isaías também diz que Ele te dá forças para você andar, te dá forças para você correr e não cansar, e te dá forças para voar. E nós precisamos viver. Quem não quer viver isso? Quem não quer viver isso? Andar para chegar onde o Senhor quer que eu chegue, correr para não perder o trem que o Senhor preparou para mim. Você entende isso? E o Senhor tem preparado uma coisa, e às vezes a gente perde essa janela de oportunidade porque a gente não correu no Senhor, a gente não buscou no Senhor, e voar para o lugar onde o Senhor quer que nós cheguemos. O Senhor quer que você chegue, o Senhor tem um plano para a sua vida, tem um plano para a minha vida. Ele faz uma obra e constrói isso, e reconstrói também, porque enfim, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. O que tem distorcido essa imagem é o mundo. Muitas vezes, o seu eu, você, tem distorcido essa imagem que o Senhor quer imprimir em você. Muitas vezes, o Senhor quer te dar amor e você quer o ódio. O Senhor quer te dar o perdão e você continua no ódio. O Senhor quer que você trabalhe com a verdade e você continua mentindo. Mentindo, o filho mentindo para o pai, marido mentindo para a esposa para o marido, empregado para o patrão para o empregado. E isso gera um problema, um câncer social, um câncer no seu relacionamento, um câncer na nação. Aí a gente vive hoje o que o Brasil está vivendo. Que a mentira faz parte da cultura. E isso precisa ser eliminado em nome de Jesus. E essa mudança não vem de fora para dentro. Não vai ser um presidente que vai mudar isso, não vai ser um deputado, um senador, não vai ser o legislativo, não vai ser o judiciário. Eles fazem o que eles podem fazer. Mas a mudança que o Senhor pode trazer no Brasil, trazer nos estados, trazer nas famílias, trazer em você, vem de dentro para fora. Amém? E isso envolve renúncia. Renúncia
é o tema das últimas pregações, se você for perceber. Interessante que a renúncia tem a ver com você dizer não para si mesmo. E esse texto que nós lemos trata de pessoas que disseram não para o Senhor do banquete, para aquele que estava fazendo o banquete. E não é exatamente dizer não para si mesmo, é dizer não para esse Senhor. O grande problema é que quando você diz não para si mesmo, aliás, você deixa de dizer não para si mesmo, você acaba também dizendo não para o Senhor. Porque você dizendo sim para si mesmo, na maioria das vezes você está dizendo não para o Senhor. O Senhor te acorda de madrugada para você orar para Ele, e o seu corpo diz, eu quero dormir, e você diz sim para o seu corpo e diz não para o Senhor. Uma live como essa, muitas coisas têm acontecido ao seu redor, na sua casa, vontade de ir na geladeira que está bem pertinho, e se você disser sim para você mesmo, você vai sair, vai desconectar da palavra, vai perder o fio da meada, e vai perder o que o Senhor tem para falar para você. Então, às vezes, o teu sim é um não para Ele. O fato que aquelas pessoas decidiram dizer sim para si mesmas e dizer não para o Senhor, nessa parábola que nós lemos. Mas existem coisas que a gente precisa dizer sim para o Senhor, e uma coisa evidente é a salvação, é dizer sim para Ele. Sim, é tão fácil dizer sim, eu quero, mas as pessoas não conseguem. Não conseguem. O mundo não consegue visualizar isso, assim como aquelas pessoas não conseguiram visualizar o banquete, a oportunidade, aquilo que elas tinham lá, um convite, comida preparada, é de graça, e elas não foram. Isso tem a ver com a graça do Senhor, isso tem a ver com o propósito do Senhor, com planos do Senhor, com criação, com tudo o que Ele fez para nós, e muitas vezes nós não entendemos, nós não acreditamos, ou nós não visualizamos, porque nós estamos envolvidos com tantas coisas, e não percebemos um banquete que está preparado para nós. Um dia, o meu avô, que já faleceu, estava doente já, perto de falecer, e ele recebeu uma visita de outro pastor, e aquele pastor que visitava o meu avô não era muito letrado, mas ele conhecia as Escrituras, sabia quem era o Senhor, tinha uma fé, mas mesmo assim aquele pastor chegou para o meu avô e quis saber sobre a salvação dele, sobre a certeza que ele tinha sobre quem era Deus, e a certeza que ele tinha da salvação. E ele respondeu para aquele pastor assim, sobre perder a salvação, sobre dizer não para Deus. Ele disse, olha, se eu quisesse, eu não podia, e se eu pudesse, eu não queria. Se eu quisesse, eu não podia, e se eu pudesse, eu não queria. Ele queria o Senhor, e ele sabia que o Senhor era o que tinha de melhor para ele, e ele sabia que estava indo para os braços de Deus. Ele foi curado uma vez, e a família orou e ele foi curado. Na segunda vez ele sentiu de Deus que a enfermidade não era para cura, era para ele passar para os braços do Senhor. Naquele momento ele queria estar com o Senhor, ele estava caminhando e andando para ir com o Senhor. O fato é que a gente precisa entender as oportunidades. Também já tivemos pregações sobre janelas de oportunidades, sobre o que o Senhor tem para nós e o que nós podemos perder. O fato é que nós precisamos entender que se a gente não correr, a gente pode perder um trem. Se a gente também não se ligar de dizer não para nós mesmos, alguns sims que você diz para você, que eu digo para mim, pode significar um não para Deus e perder grandes oportunidades. Nós precisamos entender o que está no versículo 15. O contexto de todos os textos que estão nas proximidades do texto de Lucas 14 é banquete.
E Jesus estava exatamente num banquete. E Jesus, como um excelente ministro e professor, ele sempre usava parábolas para as pessoas entenderem melhor. E ele fazia muitas associações. E o grande banquete é uma parábola. E mais atrás você vai ver outras parábolas de Jesus, outras histórias que ele conta. E nesse momento que ele está contando uma história sobre outras coisas, sobre outro banquete, uma pessoa disse: sabe, Senhor Jesus, bem-aventurado, quão feliz é aquele que vai comer no banquete do reino de Deus. Lucas 14:15. Alguém fez essa observação, alguém que estava na mesa, percebeu, teve uma revelação, disse: rapaz, deve ser muito feliz. Mais do que todo mundo é aquele que tem o privilégio de comer no banquete do reino de Deus, o privilégio de fazer parte do reino de Deus. Você já pensou nesse privilégio de fazer parte do reino de Deus? Uma coisa é você ser criatura de Deus. Isso é um dom, isso é uma dádiva. Todo ser que respira louve ao Senhor. Está na Escritura. Está na Escritura que o Senhor nos deu o fôlego de vida. Ele nos deu uma chance de viver. Ele nos deu o dom da vida. Mas nós escolhemos, e também nos deu o livre-arbítrio. E aí nós escolhemos o que nós vamos fazer da nossa vida. E ainda mais, Ele não te força a nada. Ele te orienta em amor. E Ele manda pessoas. E Ele te envolve em amor, mas Ele não te obriga. Ele é educado. Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à porta e bate. Quem ouvir a porta, ouvir o barulho, a batida da porta, chegar até a porta e abrir, e convidar Jesus para dentro, aí Jesus entra. Aí ele diz: eu entro e cearei com ele, ele ceará comigo. Um banquete. É banquete. É relacionamento, é intimidade. É o Senhor entrando na sua vida, entrando no seu coração, entrando no seu família, na sua família, entrando na sua comunidade, é entrando em uma nação que não crê nele. Muitas vezes uma nação recebe as verdades de Deus. E ele entra educadamente quando a gente permite ele entrar. Quando você diz um sim para Deus e não quando você diz um não para Deus. E a parábola que a gente leu, tem pessoas que disseram não para Deus. E Deus ficou chateado. No caso, foi o Senhor que fez o banquete. Mas nós estávamos falando sobre o privilégio de fazer parte do reino de Deus. Um dia, eu não sei quantos conhecem Billy Graham, é um dos maiores evangelistas. Ele era um pastor evangelista. E ele teve o privilégio de evangelizar em vários lugares do mundo. E evangelizou para milhares de pessoas, já falou para milhares de pessoas, e muitos se converteram, corações se converteram. E ele já recebeu propostas para fazer parte de movimentos e partidos políticos, propostas para receber cargos políticos, e ele nunca aceitou. E ele dizia: não, eu não posso, eu estou ocupado, eu tenho coisa mais importante para fazer. Era pregar a palavra de Deus. Ele tinha noção da importância do que ele fazia, da importância da sua missão e do seu propósito. Por mais que alguém chegasse e desse um cargo tão importante para ele, ele ia entender que nada era mais importante do que o plano de Deus para a vida dele, a missão que Deus tinha para ele. Entenda o privilégio de fazer parte do reino de Deus. Entenda o privilégio de fazer parte do reino de Deus. De renunciar para o Senhor. E dizer não pelo Senhor, não por você, mas é pelo Senhor. É você comer do pão, como diz o observador aqui no versículo 15, é comer do pão em um banquete preparado pelo Senhor. Quando a gente nasce, a gente tem tudo preparado para a gente tem as árvores, temos frutas. Às vezes eu converso muito com a Juliane sobre isso, a minha esposa. E aí tem frutas que parece que vêm embaladas de uma forma assim, parece que... Quem foi que embalou isso, rapaz? Uma melancia, uma banana.
super embalada, é aquela embalagem que tem uma cor, e ela te diz se ela está boa ou não pela embalagem, e ela protege. Muitas vezes essa embalagem também é alimento, muitas vezes é até remédio, e lá dentro é uma coisa tão boa, gostosa, preparada. Qual foi a indústria que criou e cria a melancia toda a vida? Se não é a natureza. E a natureza criada pelo Senhor. Tira a casca, ainda não polui, muito bem observada lá. Então é super sofisticado o que as empresas querem fazer hoje, né? A empresa que cria o produto, ela tem que se responsabilizar pela reciclagem do mesmo. Providenciar o descarte, né? Juntamente conosco. Mas isso o Senhor já criou há muito tempo. Muito tempo Ele providenciou a criação e o descarte, a renovação, a reciclagem. Tudo isso está na natureza e nós aprendemos com isso. O Senhor já preparou isso tudo para a gente. É a criação e Ele te dá esse privilégio de viver. Mas Ele também te dá a oportunidade de viver melhor, de viver os planos dEle para a sua vida, viver o melhor dEle para você. Uma vida chamada de vida abundante. E só vive isso quem faz parte do reino de Deus. Quem tem o privilégio de fazer parte do reino de Deus. E mesmo em meio a sofrimentos, sabe, Paulo, antes de pregar o evangelho e ser Paulo, ele era Saulo e perseguia os cristãos. Talvez tivesse uma vida melhor, talvez ele tivesse uma vida mais confortável, não tivesse em cadeias, e ele matava os cristãos. E ele tinha lá todo mundo com ele, o governo com ele, os religiosos com ele, mas teve uma hora que literalmente ele caiu do cavalo quando ele viu Jesus, e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daí ele mudou. A partir daí ele disse sim para Deus, entendeu quem era Deus e disse sim para Deus, abriu a porta, o Senhor entrou na casa dele, no coração dele, e ele também foi ao banquete do Senhor, ele começou a fazer parte do reino de Deus. A partir daí, a vida dele parece que mudou, virou uma chave, e aí ele começa uma grande aventura. Aí se você for estudar as viagens de Paulo, e você vai ver que ele viveu muitas coisas. Aqui na terra, além de tribulações, ele também viveu muitas coisas boas, e também teve grandes experiências espirituais, e coisas que ele viu, ele não podia nem contar, nem escrever, porque era uma coisa entre ele e o Senhor. E o Senhor tem muita coisa para te contar. O Senhor tem muita coisa para te revelar. Mas você precisa ir a esse banquete. Você precisa dizer sim para Ele. Você precisa estar disponível para Ele. E para isso você também precisa aprender a dizer não para si mesmo. Dizer sim para Deus envolve dizer não para si mesmo. Por isso que Jesus disse: olha, quer ser meu discípulo? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Eu sei que você nasceu dentro de você, fui eu que te criei, você nasceu dentro de você, você quer dizer sim para você, mas tem uma hora que você precisa me obedecer, porque eu sei o que é melhor para você. Eu sei que você acha que sabe tudo, sabidão, mas eu sou o Senhor, e o lugar do Senhor é sendo Senhor, e eu preciso ser Senhor da tua vida para te dizer o melhor. É um pai falando para o filho. Filho, às vezes quer desobedecer o pai, acha que sabe, principalmente o adolescente. Nada contra os adolescentes. Já fui adolescente, mas como é que Timóteo disse? Mas isso passa, o tempo cura, né? É um desses que o tempo cura. Porque às vezes a gente entende que tudo que a gente vive é o principal. E tudo que a gente sabe mais do que o outro. Mas vem o outro e sabe mais do que você, sim. E principalmente o Senhor. Às vezes nós nos comportamos como adolescentes espirituais e não ouvimos o Senhor. Não preferimos dizer sim a nós mesmos do que dizer sim ao Senhor. Mas entenda, nós estávamos falando sobre sermos privilegiados. E a primeira coisa que eu queria falar sobre o banquete, a história do banquete, é que perceba que o dono do banquete preparou tudo. A palavra diz que ele preparou tudo. E, obviamente, você já participou de uma preparação de uma festa, então você mesmo preparou toda a festa. E convidou pessoas. E espera que essas pessoas venham. Você preparou tudo. E, geralmente, nesse tipo de festa, é sem compromisso, sem interesse, é você querer a presença da pessoa.
E esse é o contexto da palavra. É um banquete onde alguém preparou algo para pessoas. E isso, primeiramente, fazendo um paralelo com a criação. O mundo, a ciência hoje entende que a criação, a Terra, o universo, a criação não, o universo, a Terra, não foi literalmente criado, ele surgiu. É assim que a ciência fala. Ela não explica a criação. Ela só diz assim, o universo é o universo. E aconteceu um Big Bang e ele se formou. Então, entenda, eu vou dizer exatamente as palavras de um doutor em arqueologia e um doutor em teologia. Ele tem 2 doutorados. E ele disse assim, em uma palavra que ele deu. Ele disse, olha, quando você olha para um prédio, você nunca vai imaginar que o prédio surgiu sozinho. O pastor trabalha com construção, ele sabe. É impossível um prédio nascer e surgir sozinho. Quando você vê um prédio, você, mais do que nunca o pastor, mais do que nós, o pastor vê o trabalho que é construir. Cada detalhe, cada medida, o alicerce, o acabamento, tudo isso é um trabalho. Como isso surge do nada? Não dá. Enfim, quando você olha para um prédio, você imagina um projetista. Mas o que a ciência faz você entender hoje, o que os livros dizem hoje é que um prédio surgiu do nada, bem bonitinho. Outro cientista, também cristão, ele disse, olha, imagine, não crer, né? Crer que tudo isso surgiu do nada também é entender que vem um caminhão com muitos ingredientes, os ingredientes, farinha de trigo, cada um na sua caixa, chocolate, farinha de trigo, manteiga e tal, e esse caminhão vira, e tudo se mistura, e ele ainda pega fogo, e fica num ponto de sair um bolo de chocolate gostoso que a sua avó faz. Bem gostoso. É isso que você crê quando você imagina o Big Bang e sendo tudo criado, e é o remédio ao tempo, né? Foram bilhões de anos, mas bilhões de anos para fazer algo tão perfeito, será? Será que não existe um criador, um projetista, alguém que preparou esse banquete para você? Eu queria que a Alana colocasse agora, por favor, um vídeo. É uma canção que ilustra isso. É no meio da palavra mesmo, porque essa canção ela ilustra isso. A preparação de Deus. Ele preparou tudo para a glória dele, não foi somente para você não. Que aí tem outro problema, né? Individualismos gospel, né? O Senhor abriu o mar para mim. O Senhor preparou tudo para mim. O Senhor disponibilizou isso para mim. Não. Tem muita coisa, a maioria das coisas o Senhor faz para a glória dele e nos chama para esse banquete. Ele te chama para participar disso porque ele te ama e é algo de graça. Enfim, o clipe. Desde o princípio, Deus Criador, antes de tudo existir. Sem referência, você fez a luz em meio à escuridão. E teu falar, milhares de galáxias faz surgir, e o teu sopro faz planetas existir. Se as estrelas te adoram, também vou. Em tudo posso ver teu coração. Nas estrelas um sinal teu amor. Se a criação te ouve, eu também vou.
adoro, também vou. Se as montanhas se prostram, também vou. Se o mar grita tua grandeza, eu também vou. Se tudo existe para o teu louvor, também vou. Se o vento te obedece, também vou. Se silêncio as pedras clamam, também vou. E se todo elogio não bastar, cantaremos 100 milhões de vezes mais. Deus Salvador, mesmo em fracasso, alcançou o meu coração. Foi abandonado na escuridão, a luz desse mundo morreu. E teu falar faz bilhões de falhas, Deus apareceu. E a sua morte me faz reviver. Se pra trás deixou a morte, também vou. Em tudo posso ver teu coração. Cada parte refinada do teu ser. Se escolheu e dentro a vida, também vou. De milhões de formas vejo teu amor. Cada vida que morreu para salvar. Se você escolheu amar, pois faria 100 milhões de vezes mais. Qual dimensão pode te limitar? É aquele que não deixa um só pra trás. Amém? Você entende que o mundo foi criado e ele faz parte, a criação de Deus tão bonita faz parte do reino de Deus, e esse reino de Deus é esse banquete que nós lemos em Lucas 14, de 12 a 14. Lucas 14, de 15 a 23 diz isso, fala sobre esse banquete que é o reino de Deus. E nós fomos chamados para esse banquete. Nós estamos aqui nesse mundo que faz parte do reino de Deus, o reino dos minerais, dos vegetais, dos animais, faz parte de um reino mais amplo chamado reino de Deus. O Senhor te chama para fazer parte do reino dele, mas o mundo insiste em não participar dessa criação, mas destruir a criação. Você insiste em não participar do reino quando você diz sim para você mesmo e não para o Senhor. Você entende isso? Quando você nega participar do reino de Deus, quando você nega participar de tudo isso, quando você prefere os seus interesses pessoais e acha que os seus interesses pessoais, eles sim, vão te levar onde você quer, e você não entende de uma forma mais ampla tudo que o Senhor preparou para você. Ele preparou tudo. E lhe digo mais, não foi por interesse.
No mundo tem isso. Tudo tem um interesse, né? Existe um ditado popular que diz que não existe almoço grátis. Porque as pessoas perceberam ao longo do tempo que todo mundo tem um interesse sempre escondido, né? Você vê na política, você sempre imagina que um político tem um interesse escondido, o patrão tem interesses, o empregado tem outros interesses. Nunca é de graça. Mas o reino de Deus não é o império das trevas. O reino de Deus é o reino de Deus, ele tem os seus valores, ele tem a sua característica, e lá no reino de Deus existe sim, mas não é almoço de graça, é graça, é graça. Você entende a graça? João 3,16 é a manifestação disso tudo. Ele diz, o Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira, aí entenda, tal maneira, aí, de que maneira é essa? É porque Ele mandou o seu próprio Filho, Filho único, Filho unigênito, Jesus, para morrer por mim e por você. E quem cresce nele, tinha e teria e terá a vida eterna, ou seja, participará desse banquete e ficará eternamente com o Senhor. E além de providenciar tudo, a criação clama e fala sobre o Senhor. Ela prega para nós. Quando você começa a contemplar a natureza e o mundo que há, você começa a entender os planos de Deus, e a Bíblia fala isso, que a criação revela o Senhor. E aí você não diz não para Deus, um convite que Ele te dá e você diz não. É isso, esse é o plano. A palavra nesse trecho, né, de Lucas 14, ele fala sobre interesses pessoais. E ele fala sobre três exemplos. Uma pessoa que estava comprando terreno, fala sobre alguém que estava comprando uma junta de bois que precisava experimentar, e o terceiro, ele fala sobre foi uma pessoa que casou. Perceba você que esses três exemplos são pessoas que não fizeram coisas erradas em si. São pessoas que estavam comprometidas com seus interesses pessoais. E é difícil muitas vezes você dizer o que é o interesse pessoal mais importante, né? O que é mais importante, o meu interesse ou o seu? Enfim, não é fácil. Mas o que o Senhor coloca nessa parábola não é uma medição de interesses. Mas você dizer não para algo tão importante, tão esplêndido, tão maravilhoso, que Ele preparou para você. Ele preparou um banquete e Ele espera que você entre. Espera que você vá, espera que você participe. E esse banquete se chama Reino de Deus. E Ele te convida para esse banquete, de fazer parte desse reino. E quem está no mundo, quem está no império das trevas, como foi pregado pelo pastor Timóteo, não está no reino de Deus. São dois reinos. Diz que depois da Segunda Guerra, o mundo foi dividido em países que eram socialistas e países que eram capitalistas. Essa foi a divisão sob esse ponto de vista. Paulo, na Bíblia, ele traz outra visão, uma divisão, império das trevas e reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. E aí você precisa decidir aonde você está. E nesse momento, o Senhor traz uma parábola dizendo que Ele criou e fez todas as coisas, Ele preparou todas as coisas, preparou comida, preparou tudo e espera que nós estejamos lá. E o mundo ele tem o seu sistema maligno, onde pessoas são coisas, coisas são pessoas, e o mundo, ele tem mania de, você vê que pessoas são coisificadas, né? O homem vira um recurso de uma empresa, ele não vira uma pessoa, é um recurso, né? As mulheres também são coisificadas, né? Os homens usam mulheres, e agora as mulheres estão usando homens, e aí as pessoas viram coisas, e coisas viram pessoas, porque as pessoas começam a valorizar muito mais as coisas do que as próprias pessoas do lado.
E aí o primeiro exemplo foi de uma pessoa que estava ligado numa coisa, que era um terreno. E tem gente que se liga muito em terreno, tem gente que se liga muito em casa, tem gente que se liga muito em carro, tem gente que se liga muito em celular, tem gente que se liga muito em roupa, e essas coisas parecem ficar acima das pessoas, acima dos relacionamentos, acima do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho, e essas coisas se tornam mais importantes. E aí, nesse contexto, aquele homem preferiu ficar com a coisa dele do que participar do reino de Deus, participar daquele banquete, e cuidado com seus interesses pessoais, e cuidado com seus interesses nas coisas. O segundo exemplo fala de uma junta de bois. Naquela época se usava boi para trabalhar na plantação. Eles juntavam bois e os bois aravam a terra. E isso fala sobre trabalho, os bois eram equipamentos de trabalho e aquele cara estava envolvido era com trabalho. E para ele não tinha tempo para ir para banquete, não. Ele queria resolver experimentar os novos bois que ele acabou de comprar. E aí existem pessoas também que trabalho é a coisa mais importante da vida delas. E o que ela faz é a coisa mais importante do mundo. Não existe esse tipo de gente? Trabalha, e às vezes não recebe o salário, ainda trabalha, porque ela quer trabalhar e o trabalho está acima de todas as coisas. Tem pessoas que colocam o trabalho acima da família, e muitas famílias estão sendo destruídas por causa de amor excessivo ao trabalho. Trabalhar não é errado, ter coisas não é errado, mas estar acima do Senhor está errado, acima dos planos de Deus está errado. Você pode, sem querer, dizer não e não experimentar o melhor de Deus para a sua vida. O terceiro exemplo, antes de sair desse tópico do trabalho, ainda tem um trabalho na igreja. Às vezes o trabalho da igreja pode te atrapalhar, quando o trabalho está acima das coisas de Deus. Por exemplo, Marta trabalhava quando Jesus estava na casa dela, e ela fazendo as coisas para o Senhor, esqueceu de estar com Ele, enquanto Maria estava sentada, ajoelhada aos seus pés, ouvindo o que o Senhor tinha a dizer. Então, antes de trabalhar para Deus, esteja com Deus. Quando você estiver com o Senhor, trabalhe para o Senhor, mas não inverta as coisas. Amém? Trabalhe na sua vida, trabalhe muito, mas não coloque o trabalho em cima da família, acima da família. Não trabalhe para colocar comida na mesa, para comer o pão que o Senhor te dá. O Senhor te dá a vida e o Senhor te dá oportunidades. Você não precisa também pisar em cima de pessoas para você conseguir o melhor para você. Basta você pedir ao Senhor, ora ao Senhor, o Senhor te dará sabedoria, te dará vigor para você trabalhar e te dará uma oportunidade no seu trabalho. Agora, não coloque o trabalho acima de todas as coisas, não. E o último exemplo é um exemplo muito importante, interessante e delicado. O homem disse que acabou de casar, por isso que ele não foi. Então, para ele estava resolvendo coisas pessoais do seu relacionamento. E aí não é errado ter relacionamento, não é errado, pelo contrário. A gente acabou de falar que coisas não podem estar acima de pessoas, porque é importante você tratar bem as pessoas, ter relacionamentos. Mas o problema são quando essas pessoas ficam acima do melhor de Deus para você, quando as pessoas atrapalham de você ir viver um convite, comer do pão do reino de Deus. É ser convidado, e tem hora que pessoas atrapalham. Existem vários casos de pessoas casadas, por exemplo, que preferiram, porque se casaram, deixaram a igreja, deixaram as coisas de Deus, deixaram o plano de Deus para a sua vida, porque simplesmente se casaram e decidiram fazer o que a esposa queria, ou então o que o marido queria. Gente também que deixou de viver o melhor de Deus, porque quis dar uma assistência total ao seu filho, o seu filho passou a mandar na sua casa, e ela fazer tudo para o seu filho, e ficou aqui, acima de todas as coisas era o filho, e aí deixou de viver os melhores planos de Deus para a sua vida.
não sabendo ela que o Senhor tinha um melhor plano para ela e para o seu filho. Quanto mais perto de Deus você está, mais bem Ele vai fazer para você e para toda a sua família. Se você colocar Deus acima de tudo, o Senhor não vai deixar de honrar você, não vai deixar de honrar e abençoar a sua família. Pelo contrário, Ele vai te abençoar, vai abençoar a sua família. Ele tem um plano maravilhoso para você. Então não coloque pessoas acima de Deus. E aí, falo para aqueles que não aceitaram o Senhor, que não estão no reino de Deus, estão no sistema mundano, estão vivendo nesse reino das trevas, mas também falo para aqueles que aceitaram e não estão vivendo o melhor de Deus e estão perdendo a oportunidade de servir ao Senhor por causa de coisas, por causa de trabalho excessivo e por causa de pessoas. Pessoas que atrapalham você viver o melhor de Deus. E o Senhor tem o melhor de Deus para mim e para você. Se você perceber na Bíblia e nesse contexto, o Senhor também fala sobre outros banquetes, e você vai ler na sua casa. Espero que você leia o que tem perto de Lucas 14, mas o que aconteceu que eu queria destacar por último, para encerrar a palavra. Naquele momento, o Senhor estava falando para fariseus, ele tinha sido convidado por fariseus, e naquela contexto, os fariseus, muitos desses fariseus, não queriam o melhor para Jesus, não. Eles queriam observar Jesus e matar Jesus, porque Jesus estava entrando no terreno dele, no que eles queriam, nos interesses pessoais deles, nos interesses religiosos deles. E Jesus queria estabelecer o reino de Deus, que era para todos, e aqueles homens estavam chateados com Jesus. Mas um dos principais, aí vem a palavra do Timóteo, os principais fariseus convidou Jesus para um banquete. E foi nesse banquete que Jesus falou tudo. O que eu queria trazer para você é que aquele homem era o principal dos fariseus. Você acha que ele convidou quem para o banquete? Ele convidou também os fariseus. E convidou Jesus. E quem trazia um interesse, um retorno para ele. Ele tinha um interesse, de observar Jesus. Segundo, de fazer assim, uma média com os fariseus também. E lá estava ele, e vem um intruso, pastor. Chega um intruso ali, naquele lugar, ou talvez uma visita não esperada. E era um homem doente. Aqui, versículo 1 ao 6, fala da cura de um hidrópico. Então esse homem aparece, ainda era no sábado, esse banquete. E aí, quando esse homem aparece, provavelmente pediu a cura, e sabia que Jesus era o Senhor da cura, e sabia que podia ser curado por ele. Então Jesus, antes de curar, se dirigiu aos fariseus a ele. Então, e aí? Eu curo ou não curo? Posso curar no sábado ou não? E aí ele começou a colocar os fariseus em xeque. E os fariseus disseram o quê? Nada. Porque eles sabiam. No fundo eles sabiam que uma vida era mais importante. E se eles dissessem que não, porque era o sábado, era a lei, e a lei tanto eles valorizavam, eles iam entrar em xeque com as pessoas. E se eles dissessem sim, aí eles iam entrar em xeque, em conflito com eles mesmos, porque eles estavam dentro de um sistema religioso muito forte, que impedia ver o melhor de Deus para eles. Muitas vezes o sistema religioso onde você está é tão forte que impede você ver o Senhor. E os fariseus estavam lá, todos com o Criador, o Senhor, na sua mesa, e eles estavam preocupados se era sábado, se não era sábado. E Jesus, sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação, ele disse: olha, é sábado, mas eu vou curar. Ser curado em nome de Jesus. E aquele homem foi curado. E aquele homem saiu super feliz, e a palavra diz que ele saiu, e ele saiu dali. Então, me parece que ele não estava na festa, ele não foi um convidado da festa. O fariseu nem se preocupou em convidar aquele homem, não estava preocupado com a cura daquele homem, mas Jesus estava preocupado com aquele homem. E ainda deixou um grande ensinamento para aqueles homens: olha, quando vocês prepararem banquetes, não preparem para as pessoas do seu lado, aquelas que podem te retornar alguma coisa, não. Preparem para aqueles que precisam de cura, os cegos, aqueles que precisam do seu pão, porque assim é o meu reino. E aí ele vem, na sequência, falar sobre a parábola da grande ceia, onde o Senhor preparou uma grande ceia e chamou pessoas, e algumas delas não quiseram ir, e o Senhor chamou todos, e o Senhor me chamou você.
Nós somos os coxos, nós somos os cegos, que foram chamados para o grande banquete. Timóteo citou a palavra do Leonardo Gonçalves, quando é um grande cantor, e ele perdeu as cordas vocais, e uma das, não sei se é uma das cordas vocais assim que se fala, pastor Timóteo, mas ele perdeu esse movimento, e ele fez um paralelo, ele disse, olha, o Senhor é meu Criador, e o Senhor, Ele criou todas as coisas, Ele é um artista, Ele pintou o mundo, Ele fez tudo, e eu sou só um pincel. E é assim que nós vemos também, que nós somos só pincéis. E aí ele ainda disse mais, olha, além de ser só um pincel, eu não sou estrela, eu não sou o artista, eu sou o pincel do artista. Isso é muito bom para todos os ministros de louvor, para todos os ministros do Senhor. Nós somos os pincéis, nós não somos os artistas, nós não somos os atores principais, nós não somos os principais, como diz a palavra do pastor Timóteo. Nós somos convidados, nós somos os cegos que fomos convidados para o banquete. Aí eu vou chegar aí. Ele disse, eu sou o pincel, agora eu sou um pincel quebrado, porque eu não consigo cantar como eu cantava. Eu não sei se o Senhor vai me trocar de pincel, talvez Ele troque, Ele ainda falou assim, pastor Walter. E eu digo para você, e eu também disse ontem para o PG, o Senhor, na sua palavra Ele disse que eu não apago o pavio que fumega. Eu não descarto e esmago a cana quebrada. Ele quer você, Ele te chama você, sem nenhum interesse, Ele te chama você, mesmo o pincel quebrado, o grande artista, o grande autor da criação, Ele continua fazendo o melhor, apesar de você, e o banquete está preparado e será servido, apesar de nós, e tudo que nós precisamos dizer é dizer sim, sim para o reino dEle, sim para a obra dEle, e nós ainda insistimos em dizer sim para nós mesmos, mesmo o Senhor te chamando para um grande banquete que é o reino de Deus. Perceba o privilégio de participar do reino de Deus. Imagine as coisas que você tem dito sim para você mesmo, que tem impedido a sua plena participação no reino de Deus. A você chegar no plano, no centro da vontade de Deus. E a você servir ao Senhor verdadeiramente. E mais drástico ainda, um problema maior, é você não participar do banquete do Senhor. Essa é a palavra de hoje, essa é a palavra para você, para mim, para que a gente não coloque coisas acima do que o Senhor tem para nós, nem coisas, nem trabalhos, nem pessoas, que o Senhor seja o principal na nossa vida, sabendo que Ele sendo o principal na nossa vida, Ele sim sabe o melhor para mim, Ele sim sabe o melhor para a minha família, Ele sim sabe o que é o melhor para cada área da minha vida, e crendo nisso, que Ele é soberano, Ele é um Deus de amor misericordioso, nós nos entregamos totalmente a Ele, e dizemos sim para Ele, amém?